Ricardo Kertzmann, o que você pensa a respeito desse tema, das cidades? Olha, por exemplo, vamos olhar para a nossa cidade. Hoje, por exemplo, nós temos a notícia de que a Prefeitura anunciou que vai assumir a gestão dos 26 quilômetros e 200 metros do anel rodoviário, recebendo nos próximos dias um repasse de 65 milhões de reais do PAC para a construção de 2 viadutos na via. Isso basta para a gente discutir vida nas cidades? Construção de viadutos, pontes, obras de arte, alargamento de avenidas. Isso basta para a gente discutir a vida na cidade, Ricardo? Ô Paulo, em primeiro lugar, o livro é simplesmente espetacular. Eu já o li faz algum tempo. E eu que nasci em Brasília, né, eu ia lendo aquele livro e pensando comigo como tudo aquilo era óbvio. No momento em que o Brasil opta por repetir aqui em algumas cidades, e a capital federal foi assim, modelos fracassados de urbanismo, advindos principalmente dos Estados Unidos, das décadas de 60 e 70, em que a necessidade de carro é simplesmente imperiosa, ninguém consegue viver sem carro, porque a lógica é afastar as pessoas dos grandes centros urbanos, mandando essas pessoas para as periferias, para os subúrbios. A partir daí, você não tem como trazer todo mundo para as escolas ou para o comércio ou para o trabalho sem ser através de automóveis. Quando você ainda tem infraestrutura viária para isso, menos pior. Quando você não tem, como é o caso do Brasil, somado à total precariedade do transporte público, vira esse caos que a gente encontra aqui em Belo Horizonte. Falando sobre o anel rodoviário, Paulo, é uma atitude muito corajosa do prefeito Fuad, era esperada há muito tempo pelos belo-horizontinos. Outros prefeitos já prometeram anteriormente fazer essa municipalização do anel. Eu acho que é fundamental para a gente aqui. Agora é o seguinte, no momento em, repito, é uma atitude corajosa, no momento em que o prefeito traz para si essa responsabilidade, ele vai ter que entregar, ele vai ter que cuidar. Porque não basta o governo federal transferir a responsabilidade do anel. Ele precisa garantir ao município recursos, porque senão o prefeito não vai conseguir efetuar as obras necessárias e talvez até agrave, talvez até piore o quadro horroroso que já existe lá no anel. Ricardo, eu respeito muito sua opinião e acho assim que foi corajosa a mesma atitude do prefeito, mas eu coloco em dúvida algumas coisas do anel rodoviário. Me desculpa se eu vou ser cético, porque eu tenho, na minha vida profissional, eu acompanhei pelo menos 4 dos grandes acidentes com vítimas no anel. A discussão do anel rodoviário é uma discussão que eu presencio, que eu acompanho desde o final dos anos 80, do começo dos anos 90. E só foi se agravando essa discussão sem que caminhassem para soluções. E eu sou cético, principalmente porque, quando se fala em municipalização do anel rodoviário, causa-se a impressão de que todo o anel rodoviário será municipalizado. E não. O anel rodoviário municipalizado é só do Trevo de Brasília, da BR-040, aquele que vai para o Ceasa, que todo mundo conhece como Trevo do Ceasa, dali até a saída para 262 em Sabará. Porque do Trevo de Brasília até o Olhos d'Água, inclusive viadutos como o da Via Expressa, como o da Amazonas, como o pontilhão da linha férrea, depois do bairro Betânia, como a solução para a descida do Betânia para quem vem no sentido que vem do sentido Rio de Janeiro, da 356 e vai para o sentido 262, isso tudo ficará ainda a cargo da concessionária. Então é uma meia municipalização do município. O município não terá, por exemplo, ação de municipalização da BR-040 até o Olhos d'Água. Do Trevo do Ceasa a Olhos d'Água continua com a concessionária. Então é uma meia-boca, me desculpe a sinceridade, mas é uma meia-boca de municipalização. Tanto que essa concessionária acabou de renovar o contrato, né? Sim, acabou de renovar, mas... Não, ela ganhou, foi substituída anterior por uma nova. As obrigações estão lá constantes. Sim. Ô, Ricardo, você me desculpe mais uma vez, mas aqui é uma questão de ceticismo. Essa concessionária não priorizará, em hipótese alguma, obras no anel rodoviário, todos nós sabemos. Ela tem um pepino na mão para resolver, que é do Trevo de Ouro Preto até Juiz de Fora. Ela tem um pepinaço na mão para resolver e ela não vai dar prioridade a um trecho do anel rodoviário de 20 quilômetros, 15 quilômetros.
Todos nós sabemos isso, por ceticismo absoluto, todos nós sabemos que nós vamos viver com esse trecho do anel rodoviário com os mesmos problemas. Então, é uma municipalização de meia boca. Vamos falar, a gente tem que, sabe por quê? Porque a gente tem que falar palavras exatas e colocar o peso exato do que está acontecendo, para que o nosso espectador e o nosso ouvinte não fique enganado e iludido com o que está acontecendo. Está acontecendo uma municipalização de um trecho do anel, tanto que a primeira obra que será feita é no trecho que pertencerá à Prefeitura de Belo Horizonte, aos belo-horizontinos, afinal, é municipalizado, pertence à cidade, que é dado o trevo de Brasília até Sabará, até a saída para 262. Do trevo de Brasília para frente, até Olhos d'Água, você pode ter certeza que nós vamos continuar vendo a mesma coisa. A gente está vendo, por exemplo, aqui esse dinheiro destinado para essa alça ali do trevo do Ceasa ali, que a gente espera ali da Avenida Delta, que a gente espera que aconteça na maior velocidade possível. Mas nós sabemos que dificilmente acontecerá na velocidade necessária. E mesmo assim, ainda, mesmo nesse trecho que pertence à Prefeitura agora, né, depois do acordo assinado, pertencerá ao município de Belo Horizonte, nós teremos o trevo do Antônio Carlos, o trevo da Cristiano Machado, a solução para a saída para 262 e 381, tudo isso com um tempo de execução que eu, me desculpe o ceticismo, não acredito que seja inclusive dentro da gestão do prefeito, do atual prefeito. Isso vai extrapolar o prazo da gestão do atual prefeito. Eu estou sendo muito cético, estou pondo com muito ceticismo, de uma maneira muito cruel a opinião que tenho por acompanhar de tanto tempo as irregularidades e a má conservação e a má destinação na gestão do anel rodoviário. É só isso que é a ressalva que eu faço. E aqui vai também um desafio à concessionária. Saber se a nova concessionária tratará o anel rodoviário do trevo de Brasília até o Olhos d'Água, até a saída para 356, com a mesma preocupação que tratará o restante da rodovia. É um desafio que a gente deixa lançado aqui.